Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Bate-Papo. Sou o Vitor Batman e hoje a gente está aqui com o Renato Assad, que é candidato a deputado federal pelo PSOL. Como é que você tá, meu? Tudo bem, Vitor? Primeiro, obrigado aí pelo convite. E tô bem, tô muito bem, né? Estamos num período difícil aí, num período de correria, de campanha eleitoral, num período em que a crise política se acirra, mas estamos bem. Pô, legal. Bem-vindo. Bem-vindo. Bem-vindo ao Bate-Papo. Acho que vai ser bem legal. Antes de começar a tratar política e tudo mais, queria entender um pouquinho mais sobre você, qual que é a sua trajetória, como é que você começou a curtir de política, como você entrou nessa vida? Olha, eu sempre tive uma pulga atrás da orelha e um sentimento de injustiça muito grande por parte daquilo que eu presenciava, daquilo que eu via, daquilo que eu escutava, daquilo que eu lia, né? Mas parto já de uma condição de privilégio, né? Sou branco, sou classe média, sou homem, e dentro disso, eu tive um privilégio de ter uma educação um pouco mais qualificada, acesso à informação de maneira também mais contundente, e dentro disso eu comecei a me interessar por alguns temas, né? O primeiro tema que eu vou me interessar, que é um tema político, é o tema da causa palestina. E esse tema surgiu, enfim, né, obviamente lendo essas notícias, enfim, e para mim aquilo tinha alguma coisa de errado, o que acontecia ali com o povo palestino, né? Alguma coisa ali não estava acontecendo, não estava sendo harmoniosa. E aí, a partir disso, eu fui adentrando aos materiais mais teóricos sobre o assunto e comecei a ver que quem tem realmente material sobre aquilo é a esquerda, né? E aí a gente tem o ápice com junho de 2013, onde a juventude inteira se levanta contra o aumento de passagens pelo Brasil inteiro. E ali eu comecei eu falei, é preciso lutar, a gente precisa mudar muita coisa. E foi ali que eu comecei a me levantar de fato mesmo e querer me organizar. Legal, legal. E quando você decidiu, quero ser deputado federal, vou tentar... Foi uma decisão coletiva, na verdade, não foi uma decisão minha, né? Eu entrei na USP em 2015, né? Já queria me organizar, minha militância era muito independente, e lá na USP a gente sabe que é um polo de muitas organizações, é um polo que tem algumas correntes políticas, e eu acabei conhecendo um pessoal de uma organização pela qual eu me apaixonei. Me apaixonei pela teoria, me apaixonei pela prática e me apaixonei pelo programa que eles colocavam. E aí, a partir disso, se organizando tal, diariamente, né, reuniões, atividades, manifestações, viagens, porque a gente é uma corrente internacional, né? O socialismo barbário é uma corrente que está em inúmeros países pelo mundo. E a gente faz uma reunião internacional todo ano, então viajando. E aí foi que eu me apaixonei, que de fato. E como a gente, obviamente, deve participar de um processo eleitoral, a gente acabou escolhendo duas candidaturas. Uma é a minha, deputado federal, e a outra é a da Sara Vieira, que é deputada estadual, que é lá de São Bernardo, professora. Legal. E quais são os valores do socialismo barbárie? Ele é um socialismo clássico, assim? Ele é... Sim, a gente obviamente parte dos clássicos, né? Marx e Engels. E a gente tem uma linha teórica, uma linha trotskista, tá? De Trotsky, Rosa Luxemburgo, leninistas também, Lenin, e muitas contribuições de Antônio Gramsci, né? O italiano. Entendi. Que foi um teórico muito importante. Interessante. Na sua candidatura, quais que você considera são os principais projetos? Quais são os principais temas que você considera hoje em dia no Brasil que devem ser tratados com mais urgência ou com mais atenção? Eu acho que, né, a gente presencia aí alguns fatos que nos mostram que a coisa está feia. Né? A gente tem uma crise internacional do capitalismo, a gente tem uma crise que chegou no Brasil a partir de 2013 e, na verdade, a gente precisaria mudar tudo, né? Mas eu acho que emergencial agora, pensando no futuro, e como eu faço parte da juventude, né, é a gente focar na nossa juventude e a gente focar na classe trabalhadora, né, que são sempre os que pagam pela crise, são sempre os oprimidos e aqueles que têm os seus direitos retirados, né? E dos projetos em si que você está querendo fazer? Eu li algumas coisas suas sobre, por exemplo, a legalização da maconha. Nesse assunto em específico, tem várias maneiras que você pode fazer isso, né? Tem países que só descriminalizaram a droga, o uso da droga, mas
a venda, a produção, ainda é algo legal, como é feito na Holanda. Alguns países, como os Estados Unidos, eles legalizaram o uso recreativo até, além do medicinal, e eles legalizaram tanto a produção é feita privada. O Uruguai, que é uma produção estatal, se não me engano. Pelo que eu entendi, é mais pelo o modelo de uruguaio que vocês querem legalizar. Na verdade, eu acho que a legalização, a gente defende a legalização da maconha sim, e a gente defende a legalização das outras drogas também, né? Que é uma questão um pouco mais complicada de se falar, né? Devido ao tabu que é colocado na sociedade. Mas é que, na verdade, não adianta descriminalizar a droga e não legalizar, porque o foco é, de fato, a questão da produção, né? Então, a descriminalização é um passo muito importante, mas a gente precisa ter a legalização, a gente precisa ter a produção das drogas por parte do Estado, que seja feito de trabalhadores e não de um Estado, de uma elite política, né? Porque aí você tem um controle químico das drogas, né? Então você vai, de fato, comprar aquilo que estão te oferecendo, né? Sim. Porque a gente sabe como que funciona. No mercado ilícito você não tem controle nenhum de qualidade, de onde está vindo, que substâncias estão presentes na droga. Exatamente. E o ponto principal que é acabar com o narcotráfico, né? A guerra às drogas, a guerra americana às drogas, a guerra brasileira, a guerra mundial contra as drogas, já se mostrou que é uma guerra falida. Sim. Que culminou com a morte e o assassinato de inúmeras milhões de vítimas que não tinham nada a ver com isso, né? E que segue acontecendo. Entender que o narcotráfico, ele não está presente na favela. O aviãozinho, né? O moleque que entra pro tráfico para vender um baseado, para vender um piro de cocaína, ele está ali porque ele não tem uma condição material. Sim. Né? É uma escolha dele? Sim, é uma escolha dele, mas ele está atrás de uma condição material. E aquilo é um atrativo para as pessoas. Só que os grandes traficantes, eles não estão ali. Os grandes traficantes estão de gravata e estão lá no governo. 400 quilos de cocaína no helicóptero. Exatamente, do Perrela. Que até hoje não fizeram absolutamente nada. Isso nos Estados Unidos, isso no México, isso no Brasil. O narcotráfico é um dos principais setores da política. Sim. É um setor político. Então a gente precisa acabar com isso. E a maneira de acabar com isso é a legalização das drogas. Inclusive, a gente já tem a legalização de 2 drogas, né? A gente tem a legalização do álcool, com propagandas e apologia ao uso do álcool. Lógico. E o tabaco hoje, muito menos, combatido a propaganda do tabaco, mas também. E que causam vítimas, né? Todos os anos, milhões de mortes. Eu concordo com você que a legalização e a descriminalização são a base para você, primeiro, resolver o problema dos usuários, né? Que também é sério. Ninguém quer ser um viciado em heroína, viciado em crack, né? As pessoas, elas não conseguem sair dessa condição porque, como é um crime, elas não têm acesso a um tratamento sério, a um tratamento real. Exatamente. Por parte das autoridades, pessoas que não têm condições de pagar um próprio tratamento e acabam continuando no vício. Exatamente. Né? Mas eu não sei se eu concordo na questão de que a produção estatal é a melhor opção. Assim, eu vejo o caso do Uruguai, que ele fez isso. A produção no Uruguai é toda feita pelo Estado, né? Só podem vender também as drogas algumas lojas que tenham a licença dada pelo Estado. E lá eles têm uma falta de... A demanda é maior do que eles conseguem suprir. Então, em vários lugares, eles não conseguem comprar droga, então eles acabam os cidadãos ainda compram de maneira ilícita. Então, acaba não resolvendo o problema. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, que eles legalizaram através de uma maneira privada, que você pode ter uma empresa que produz, desde que você tenha... Você também precisa de uma licença para produzir, né? Sim. Mas, desde que seu produto ele esteja dentro dessas características, você pode vender sem problema. E lá é um experimento muito novo, né? Mas aparentemente tem dado melhor. Eu estava lendo que no Colorado, por exemplo, só no estado do Colorado rendeu 600 ou 700 milhões de dólares em imposto para o estado. E lá eles têm uma política bem interessante, que eu acho que é o que você apoia também, que a primeira parte que vem, que é recolhida do imposto, acho que cada ano, os 40 milhões de dólares que são recebidos pelo governo primeiro é voltado para a educação. Então, ele é usado para reformar escolas públicas naquele estado. E depois, a partir disso, tratamento de usuários químicos, esse tipo de coisa. Inclusive, no nosso programa, a gente defende que a estatização da maconha, a estatização das drogas, e 100% desse lucro seja voltado à educação e ao tratamento de dependentes químicos. Exatamente. Não queremos que as pessoas sejam viciadas e sejam dependentes químicas ou físicas de um tipo de entorpecente ou de um tipo de uma droga, né? A gente quer realmente curar isso porque é uma questão também de saúde pública, né? Então a gente precisa reverter a verba da produção, da venda de drogas, né? Uma venda controlada para
principalmente para sanar essas pessoas. Então também voltada não só para a educação, também, mas como para o tratamento, para a saúde pública. Agora a questão da estatização é uma questão ideológica. A gente não acredita na estatização hoje como ela é. Obviamente, uma estatização da burocracia, uma estatização de uma elite política. A gente defende a estatização, enfim, de todos os meios de produção para de fato que o lucro seja horizontal. Né? Para que o lucro seja horizontalizado de forma a acabar com as desigualdades. Né? Então eu acho que o problema não é o setor privado hoje, não porque é um processo de transitório, né? Mas o problema do setor privado hoje são as grandes corporações, as grandes empresas. É um monopólio. E é isso que acaba com o pequeno produtor. Então se ter que ter uma parceria privada para a gente conseguir transitar até a estatização 100% das drogas, não tem problema nenhum. Mas que seja de fato democratizado, né? Enquanto a demanda, que o Uruguai não consegue suprir, é falha de um projeto. Né? Tá. É um projeto que não deu certo. Mas tem que estar na mão dos trabalhadores, tem que estar na mão da maioria das empresas. Seja ela de produção de drogas, seja ela de qualquer tipo de produção. As empresas têm que estar na mão do povo. Né? Então... Que na minha concepção, quando você estatiza um setor, você está criando um monopólio, né? Só que você está na mão de, por exemplo, Petrobras tem um monopólio sobre a produção de energia aqui no Brasil, em questão de petróleo e tudo mais. Sim. Porque é isso. A estatização como ela é hoje, ela não funciona. Ela é um tipo de monopólio, sim. Mas como que seria diferente? Por parte dos trabalhadores. De fato, uma empresa ela tem que ser de fato democrática. Né? Ela não pode servir, por exemplo, as estatais hoje elas servem o quê? A um tipo de burocracia. Você faz um favor, todo um jogo de lobby, você vai ser indicado numa função, você vai ser indicado como diretor. É uma casta. Sim. É parte de uma bolha, é parte de uma segregação, assim como as empresas privadas, né, que tem outros problemas também além desse. Mas a estatização ela tem que ser uma estatização séria, a partir dos de baixo. Sim. Então, e a estatização, ela não visa o monopólio. Mas a estatização, quando ela é feita pela população, pelo povo, ela vai visar, de fato, a produção voltada ao mesmo povo. Então, uma produção voltada à necessidade básica e à necessidade brasileira. Então, não, por exemplo, propriamente a produção de lucro e excedente. Não queremos isso. Queremos que as empresas sirvam a nós. E não explorem a mão de obra, e não explorem, né, a força de trabalho dos brasileiros para gerar lucro. Né? É uma questão ideológica, é uma questão de princípio. Entendi. Legal. E passando para os outros problemas que a gente vê, 55% dos brasileiros dizem que corrupção é um dos 3 principais problemas do Brasil. Né? Tem algumas pessoas pensando em algumas medidas, as 10 medidas anti-corrupção do Ministério Público é uma delas. O que você acha desse tipo de proposta, em específico? Eu acho que é um grande teatro, é uma grande mentira. A gente vai chegar lá, mas a corrupção no Brasil ela é um problema crônico do PT, do PSDB, do PMDB, que nunca saiu do centro e do poder, de outros governos da ditadura militar, uma corrupção, tentaram censurar ao máximo, mas foi achada muita corrupção. Sim. Getúlio, enfim, a corrupção é um problema crônico, né? E ela tem que ser combatida, sim, ela tem que ser combatida, né? Agora, essas 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal são 10 medidas, primeiro, antidemocráticas. São medidas tomadas principalmente de um cara que teve uma egotrip gigantesca, que é o Dallagnol, né? Que participou de todo um processo jurídico lá e que está numa egotrip, que é o influenciador dessas 10 medidas, mas que essas 10 medidas começa, para vocês terem uma ideia, essas 10 medidas, a primeira, né, medida é de colocar um servidor público numa situação em que ele pudesse se corromper. Então eles armariam uma cena, colocariam uma mala de dinheiro e aí eles veriam, esse cara pegou a mala de dinheiro e é corrompido, ele não pode trabalhar. Ou ele vai ser exonerado. Ou o que quer que seja a punição dessa pessoa. Só que nem dessa medida, essa mala de dinheiro precisa ter um valor limite. Ela não pode ter um valor, por exemplo, de 5 milhões de reais. Ela tem que ser um valor mais baixo. Isso fica claro que para o Ministério Público Federal, cada pessoa tem um valor. Porque se não pode ser 5 milhões, porque aí ele vai pegar. Mas se for menos, aí a gente vai ver de fato a índole dessa pessoa. Isso é ridículo, né? Isso é ridículo. E essa ceninha armada, essa primeira medida, só pode ser feita com servidores de baixo. Com servidores do alto escalão, da toga, né? Dos juízes e
E os promotores, eles não podem passar por isso. Por que será? Então ela não é democrática. Né? A gente, dentro dessas 10 medidas, a gente também tem a outra, que é possibilitarem o uso de provas não aprovadas pela justiça, desde que tenham boa fé. Isso fere o primeiro princípio do direito. Lógico. E outra medida também é de que a pessoa que fez a denúncia não seja apresentada. Ou seja, a pessoa que está sendo denunciada precisa saber. Esse é outro princípio do direito. Ela precisa saber quem é o denunciante, para, obviamente, saber como ela vai se defender juridicamente. E eles também eles querem censurar, eles querem deixar de expor, ou seja, quem é o denunciante. Então, quando você liga anonimamente para a polícia, por exemplo, para falar que você está fazendo um crime, se a pessoa decidir lutar contra você, você tem que aparecer, alguma coisa assim? Na verdade, existem várias... Esse é o direito, né, a parte do direito da corrupção política, né? São várias esferas do direito. Não sou, sou geógrafo, não sou advogado, nem fiz direito. Mas a questão é que quando você faz uma denúncia grave, primeiro, você precisa ter provas e o denunciante, ele parte de algum princípio, né? Ele vai num tipo de algum discurso. E você não saber quem é esse denunciante... Pode ser uma história inventada, pode ser alguma coisa. O denunciante tem que estar lá, tem que prestar um depoimento, tem que botar as caras do que está acontecendo. Então essas medidas foram feitas pelo pessoal de toga, pelo pessoal de gravata lá de cima. Não foi feito nenhuma pesquisa e nenhum plebiscito para se discutir essas medidas de fato com a população, que é a maior prejudicada com a história da corrupção, obviamente, e que não é consultada para um projeto que quer acabar com a corrupção. Né? Não é consultada. Então, são medidas... É um grande teatro para falar que realmente querem combater a corrupção. Porque a gente viu que a corrupção está solta, a gente viu mala de dinheiro para o Temer continua presidente, a gente viu escutas telefônicas legais do Aécio Neves, a gente viu droga em helicóptero de parlamentar, a gente viu o Renan Calheiros, enfim... também envolvido, a gente viu Romero Jucá, a gente viu, enfim, o que não falta é exemplo de corrupção, e estão todos soltos, e estão todos ali exercendo seu mandato. Sim. E bacaninha, assim como o pessoal do Odebrecht que já está solto em prisão domiciliar. Eu não sabia que eles já estavam soltos em prisão domiciliar. Teve um que foi solto, e é um problema, né, porque não adianta você prender, isso é uma outra coisa que a gente defende, não adianta você prender um cara que trouxe, por exemplo, que encheu o bolso de bilhões de reais ou milhões de reais, prender ele e ele ir para a mansão dele de tornozeleira. Você tem que expropriar todo o bem material que ele conseguiu com a corrupção. E transferir isso para o povo, obviamente. E você tem alguma medida, se não são as 10 do Ministério Público, você tem algumas medidas, algum projeto de lei que você achou interessante, que realmente possa resolver esse problema, ou em parte, pelo menos? A corrupção tem que acabar. Tem que acabar o financiamento privado de campanha, né, que já está aí, deram uma mudada. Tem que acabar... Enfim, tem que ser transparente. Tudo tem que ser transparente. Né? A transparência é o caminho para o povo saber o que cada um está fazendo. Sim. Né? Então, fiscalização rígida nas prestações de conta, fiscalização rígida em obras públicas. Isso não acontece por quê? Porque fazem tudo nas escuras. Né? Empresa, empreiteira, governo, eu te ajudo aqui, eu te ajudo dali. Né? Então tem que acabar com esse paraíso fiscal da elite política e da elite das empresas, né, das grandes corporações, das grandes empresas, e assim você vai acabar com a corrupção. E que modelo de financiamento você acha que é o que funciona melhor? Que alguns países têm o financiamento público, alguns, como os Estados Unidos, uma empresa pode fazer uma doação, e em alguns são meio termo. O que eu achei mais interessante, por exemplo, da França, é que eles têm que receber dinheiro da população em forma de doações, e elas têm que ser de indivíduos e não podem passar de um certo valor. Então, acho que são, sei lá, eu não lembro qual é o valor agora, mas sei lá, 1.000 euros, por exemplo. Então, você garante que para você conseguir grande dinheiro de campanha, você tem que ter o apoio de várias pessoas diferentes, não de algum grupo específico que tenha mais poder, por exemplo. Exatamente. Por isso que os partidos que estão no poder hoje são ligados às empresas. Eles financiam campanha, eles têm o maior número de tempo na televisão. Tem que acabar com esse financiamento privado, tem que acabar. Porque o cara vai entrar, vai governar. Mas para quem que ele vai governar? Para quem fez a campanha dele. Para o grande capital, né? E não para a população. Então, o financiamento privado somos contra. Tem que ser um financiamento público e de doações de pessoas físicas também. É uma ótima medida que a França tomou, de medidas de doações. Isso acontece no Brasil, de doações de pessoas físicas, né? Até um valor limite. Porque tem gente que tem... Se eu consigo doar 25 mil reais, mas o vizinho só consegue doar 20,
Ah, vai ter uma diferença. Vai continuar existindo uma diferença, Ah. exatamente. Então tem que acabar com isso. Tem que acabar. Tem que ser um financiamento público, obviamente, principal, e com as doações de pessoas físicas até um certo valor. Porque os políticos têm que representar as pessoas. Né? O que é um programa político? O que é um projeto político? É a representação, né? A leitura de um cenário e a criação de um programa, a criação metodológica para resolver esses problemas que represente uma parcela da sociedade. E quando a gente fala na esquerda, a gente fala na maior parcela da sociedade, que é a classe trabalhadora. Né? E é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui, é que o petismo de esquerda não tem nada. Era um governo de conciliação de classe, mas sempre governou para os ricos. Teve a oportunidade e a condição material devido ao período econômico que a gente vivia, que era um período de ascensão de exportação de commodities a preços exorbitantes, devido principalmente à industrialização chinesa, e aí conseguiu conciliar, conseguiu ter políticas assistencialistas para os de baixo, mas nunca chegou a fazer uma reforma que de fato represente os de baixo. E os banqueiros lucraram como nunca no governo PT, como nunca. Então ele escolheu governar com a elite política e com a elite do capital. Como você teria feito essas mudanças de base? Que mudanças você acha que são necessárias que o PT deixou de fazer que poderiam ter resolvido parte desses problemas? Inúmeras reformas. Reforma agrária, por exemplo? Com certeza, reforma agrária, reforma urbana, enfim, reforma fiscal. Você como geógrafo, talvez consiga tirar da sua dúvida que eu nunca entendi direito como funcionaria uma reforma agrária no Brasil. Porque... Seria uma nova distribuição de terra. Seria primeiro acabar com o latifúndio. Então, na prática, por exemplo, se... A expropriação de terra. Expropriação de terra. Sim. E calma, ninguém vai entrar na sua casa e vai falar agora sai que a gente vai ficar aqui. Não é isso. A gente não é contra a propriedade pessoal. A gente é contra a propriedade privada, e principalmente o latifúndio. Né? O que o latifúndio hoje no Brasil faz é uma barbárie. Né? Matam indígenas, matam sem terras, tudo a custo, com o interesse do capital. De produções gigantescas que acabam com o nosso meio ambiente. Né? O Cerrado está tomado de latifúndio, está tomado da monocultura, já chegou na Amazônia, né? Ninguém se fala nisso e todo mundo passa pano. A gente precisa também parar de acreditar num discursozinho econômico fácil, de que, né? A gente precisa entender de que o planeta Terra, os recursos são finitos. Se a gente não pensar e não se organizar para isso, a gente vai ficar sempre com a questão econômica na cabeça. Certo. Pô, realmente é um problema nisso. Em relação à dívida pública, a gente vê que não só a dívida pública, mas o orçamento nos estados no geral tem um problema, né? A gente tem problema a gente está gastando mais do que a gente está recebendo. Tem gente que fala que é através de uma reforma trabalhista, reforma da Previdência, tem gente que acha que tem que aumentar os impostos em algumas áreas. Como você acha que a gente resolve esse problema de pagamento de conta pública? Primeiro de tudo, a gente tem que fazer uma auditoria da dívida pública. Né? A dívida pública hoje consome mais ou menos 50% do orçamento nacional. Né? 50% do orçamento nacional vai embora para o pagamento de juros a quem? A banqueiros, a empresas. Né? Então não podemos pagar essa dívida. Tem que fazer uma auditoria e não se pode pagar essa dívida. Porque é essa dívida que nos mantém com a corda no pescoço. Entendi. Né? Outra grande questão, a reforma da Previdência é uma grande mentira também. Né? Existe rombo, existe um período de crise? Sim, óbvio. Ninguém aqui é lunático, sim. Mas existe de onde tirar. Por exemplo, a política de desoneração fiscal das grandes empresas, só em 2017 ficou em 400 bilhões. Só foi perdoado de dívida? Exatamente. O prejuízo que 400 bilhões gera é gigantesco. 400 bilhões, para você ter uma ideia, o orçamento da educação e o orçamento da saúde pública hoje no Brasil é de 130 e 110, se eu não me engano, bi. Né? Só o que foi perdoado de dívida a grandes empresas bancaria todo o orçamento de educação e saúde no Brasil inteiro e ainda sobraria um dinheirinho. Isso foi o que o Itaú, por exemplo, que recebeu, que ele não precisou pagar 25 bilhões de dívida que ele tinha com o governo brasileiro? Inúmeras empresas. Inúmeras empresas. Isso é um grande problema. E aí é muito fácil, porque num período de crise você vem e vai falar, não, mas precisa cortar da Previdência. Precisa de cortar realmente de algum lugar. Ou arrecadar, porque eles estão deixando de arrecadar. Né? E aí o que faz? Vai cortar a aposentadoria da Maria, do José, né? do trabalhador, que tem lá sua aposentadoria de R$2.000. Né? Vai aumentar o número de contribuição de anos, querem aumentar o número de contribuição de anos, sendo que no campo a gente tem lugares que a expectativa é menor do que a idade mínima para aposentadoria. Sim. Então, são problemas
que podem ser resolvidos, sim, mas de outra maneira. Não tirando daqueles que trabalham, não tirando daqueles que sustentam o nosso país, que é a classe trabalhadora. E tirando, sim, das grandes empresas, das corporações. Aumentando a alíquota máxima sobre lucros e dividendos também é um caminho, né? Porque tem que aumentar. É impressionante. O Brasil é um paraíso fiscal de grandes empresas, não pagam. E aí falam, o Brasil paga muito imposto. Sim, o Brasil paga muito imposto. Mas quem paga o imposto? O pobre. Os ricos não pagam imposto. Então é preciso tirar o imposto do pobre, simplificar o imposto na classe trabalhadora, enfim, da ampla maioria da sociedade, simplificar em 1 ou 2 impostos, né, numa reforma fiscal, e trazer o imposto, o grande imposto, a taxação, o aumento da alíquota sobre lucros e dividendos e das grandes empresas, enfim, para realmente ter uma balança favorável, né? Ter um crescimento, diminuição da inflação, enfim, e assim por diante. Então a gente acredita nisso. Somos contra também a reforma trabalhista por completo, obviamente, retira o direito dos trabalhadores. Que pontos da reforma trabalhista você acha mais problemático? Eu acho, enfim, é um ponto em que você coloca, principalmente, né, de ponto de partida, você coloca o trabalhador vendendo a sua força de trabalho direto com direto com o dono daquela produção, né, o chefe ali de um restaurante, de uma fábrica, do que seja. E aquela pessoa desempregada, ela, né, agora vai ser entre patrão. Não, vai ser colocada mais uma vez de cima para baixo. Você vai trabalhar aqui tantas horas com tanto salário e se você quiser aceita, se não quiser não aceita. Num país em que a gente tem 13% da população economicamente ativa, você oferecendo um trabalho dá 13% de desempregados. Ah, tá. Sim. E da população econômica ativa, a pessoa acaba aceitando aquilo. Ela vai ter que se submeter. E é preciso defender os direitos do trabalhador. É preciso que ele tenha suas férias pagas, é preciso... Enfim, eu já trabalhei com carteira assinada muito tempo, né? Enfim, hoje sou professor e tal. E realmente, se naquela época já era ruim, fui garçom durante 3 anos. Se naquela época era ruim, imagina agora com a reforma trabalhista, né? E a reforma trabalhista já provou que não deu certo. Porque o número de desemprego aumentou. Subiu. Isso é realmente um problema. E quando eu falo com meus amigos que tem mais ou menos na cidade, muitas pessoas elas se dizem que estão sem esperança com política, né? Ela nem se interessa mais sobre o assunto. Talvez não interessasse antes também, mas ela vê e fala assim, putz, tudo farinha do mesmo saco, o que adianta votar? Não adianta nada, esses caras não tem ninguém por cima deles controlando. O que você fala para alguém que está completamente desiludido com a política? Olha, é complicado, porque realmente o cenário é para uma pessoa ficar desiludida. O cenário é de praticamente de uma falência do Estado, né? Vídeo o que acontece hoje no Rio de Janeiro. A gente tem intervenção militar, a gente tem uma falência do Estado, a gente tem as universidades federais e estaduais à beira do colapso, a gente tem o Museu Nacional, né, o museu mais importante do Brasil, que pegou fogo. Então, a política realmente hoje é um cenário. E é preciso transformar. Sim, é preciso transformar por inteiro essa política. Acabar com esses velhos partidos, acabar com essa oligarquia política, com essa elite política. E você só acaba isso aonde? Nas ruas. Na mobilização. Se não tem mobilização, não tem nada. Porque eles continuam lá. É preciso atingir eles. É preciso colocar a corda no pescoço deles. É preciso que o povo decida, e não eles, por nós. Então, isso só se faz... E isso a história mostra e prova, que só se faz com mobilização de rua. Certo. Com o Brasil inteiro parado, com uma greve nacional, enfim, para realmente conquistar de volta os nossos direitos e... engajar a população. Exatamente, colocar a população. Porque faz parte também do projeto político, dessa grande elite política, o não engajamento da sociedade, né? O que não está acontecendo. É uma democracia banal, né? Com mínimos direitos, e zero representativa, né? Zero. Você vai lá, clica na urna de 4 em 4 anos e acabou, não participa de nada. Então é preciso a criação de plebiscitos com a sociedade, a editoria da vida pública, enfim, transformar essa democracia de fato em democracia, que não é. Realmente a gente vive uma crise de representatividade, as pessoas não se sentem representadas. E uma das soluções que é proposta é o voto distrital. Qual que é a sua opinião sobre? Melhor, acho que é legal explicar um pouquinho o que é o voto distrital, né? Não, deixa que eu falo. O voto distrital seria que, em vez de você votar só para um representante, um deputado federal, você votaria alguém que representasse o seu distrito. Então, você teria
é menor que município? Ou Sim. distrito? Seria algo menor que município e você teria alguém que prestaria contas, se representaria o seu distrito num congresso, por exemplo. E você é a favor, você é contra disso? Olha, somos contra, claro, somos contra. Porque isso vai favorecer única e exclusivamente os grandes partidos que têm dinheiro. Que tem dinheiro para falar, se filia ao meu partido, você quer dessa região, dessa região, dessa região, dessa região, dessa região, e vai ter um candidato em todas as regiões. Os pequenos partidos e os partidos sem verba, que inclusive aqui é o nosso, o pessoal, é um partido que não conseguiria estar em todos os lugares. Então geraria sim uma concentração de um partido ou de outro nas regiões. Agora, a ideia é muito boa, né? Porque somos a favor, enfim, dessa democratização de todas as esferas, inclusive da produção, da criação de comitês. Certo. Então, comitês democráticos que pudessem debater e resolver o problema, por exemplo, para além de uma prefeitura, para além de uma subprefeitura, de um bairro ou de uma área, né? Que tivesse uma implicação na política, né? Sobre Sim. comitês democráticos formados ali, enfim, de maneira também democrática. Então, somos contra, né? Mas somos a favor de uma, enfim, de uma outra estrutura para realmente se democratizar a política, com criação de comitês, com criação, enfim, de organismos de fato democráticos que possam chegar em todos os lugares e não ficar só em Brasília, nem nas prefeituras e nem no palácio do governo. Sim. Outro problema que a gente vê é a polarização política, né? A gente vive num contexto em que o outro indivíduo ele não é só alguém que tem uma ideia diferente de você, segue uma outra ideologia. Você vê que muita gente vê isso como um inimigo que tem que ser combatido, né, a qualquer custo. E acho que a facada que o Bolsonaro levou essa semana simboliza perfeitamente essa beligerância que a gente está tendo com o outro. E é difícil pensar numa maneira de você reduzir, né, meio que desarmar essa população nesses argumentos. Como é que você acha que você faz para se estender a mão para o outro lado do espectro político? Como é que você reduz essa... Acho que o melhor tema é o radicalismo mesmo, que você vê dos dois lados, né? Eu fiquei triste em ver que uma hora depois do atentado que aconteceu contra ele, a boa parte da direita já estava falando assim, com certeza é o PT, com certeza é o mandante do Lula que tentou assassinar ele, a gente tem que lutar contra, uma guerra civil. O próprio vice dele fez um comentário absurdo desse nível, várias pessoas são próximas a eles também. E da esquerda, que eu fiquei chateado de ver também, foi, não, é uma armação, é uma faca falsa. Sendo que, gente, obviamente, um dia depois já estava bem claro que a pessoa que matou, ela não estava ligada a nenhum partido, ela foi ligada ao pessoal há anos atrás, mas há 4 anos ela já não estava mais filiada ao partido. Ele era um cara que provavelmente tinha problemas mentais, investigaram as redes sociais dele, era cheio de comentários de teoria da conspiração e que os maçons vão dominar o mundo, coisas desse tipo. E nesse momento a gente perde um pouco a humanidade, você se empatizar com o outro lado e falar assim, não importa quem você é, se candidatos está rolando atentados contra candidatos, um mês antes da eleição, é um sinal muito sério de que algo está errado. Que solução que você propõe? Como você acha que a gente resolve esse radicalismo? Eu acho que, primeiro, o que aconteceu com o Bolsonaro de fato é lastimável, mas mostra de fato um pouco um reflexo do que ele mesmo prega, do que ele planta. Porque um candidato que vai e faz discurso em palanque de que é preciso fuzilar a petralhada lá no Acre, que é preciso matar 30 mil numa guerra civil em entrevista na televisão na década de 90, um candidato que fala que se o filho é homossexual tem que apanhar, um candidato que fala que o quilombola não serve nem mais para procriar, e um candidato que prega ódio é um candidato que vai colher alguma coisa. Então, e também ressaltar aqui que a gente teve assassinada há 6 meses atrás, a nossa vereadora Marielle Franco, que até hoje não descobriram quem matou, até hoje não nos informam absolutamente nada e que foi silenciada. E o cenário é grave, de fato o cenário é grave, né? Acontecem inúmeras outras coisas, representações de ódio, inclusive uma companheira nossa do comitê de campanha do Boulos foi ameaçada em meio da rua, né? Um motorista desceu do seu carro, falou que era eleitor do Bolsonaro, tirou o revólver e apontou na cara dela. Caraca. Então, Bolsonaro é algo que tem que ser combatido, porque existe um limite entre divergência, né? Entre a direita e a esquerda, e um limite com o fascismo, né? E ele é um neofascista, sim.
Ele se assemelha muito ao discurso nacionalista. E o que ele usa? Ele é um pilantra. Porque o que ele usa? Ele usa o medo e a vulnerabilidade das pessoas para poder se construir. Então ele coloca a classe trabalhadora inimiga um dos outros. Então ele coloca aquilo que aconteceu na Venezuela, dos próprios trabalhadores brasileiros expulsando os venezuelanos, queimando as roupas. Tudo deu vergonha. Aquilo é do cenário, vem do discurso de que a pessoa está ali entrando e vai roubar o seu trabalho, vai roubar o seu emprego. E na verdade são todos os trabalhadores ali. Quem está te ferrando, né, quem está acabando com a sua vida, são os de cima. Então ele é um pilantra. Ele prega o ódio e ele usa o medo das pessoas para colocar um falso inimigo. Trabalhador contra trabalhador. E na verdade o nosso inimigo é o outro. É a elite política. Ele está lá há 30 anos na política, 2 projetinhos aprovados, mamando na teta do Estado, com todos os filhos já dentro da política também. Um dos filhos aumentou seu patrimônio em acho que 400%. E ele está lá pregando que ele é o anticorrupção, de que ele é o anti-Estado, calma. E é um grande mentiroso, usando o medo das pessoas. Isso se assemelha muito também no período da Itália, né? Na década de 30, na seção do fascismo. Então, toda a crise internacional do capitalismo, toda a crise do capitalismo vira oportunidade para esse tipo de discurso, né? Para esse tipo de demagogia. Assim como o Trump foi eleito, e olha que o Bolsonaro é mais perigoso que o Trump, né? Mas o Trump foi eleito com o mesmo discurso. Precisamos combater os imigrantes, precisamos... o discurso nacionalista. Isso é um grande erro. Acho que o que aconteceu com o Trump também... É uma série de processos bem complexos, né? Não foi só... Eu ouço muita gente, principalmente de esquerda, ouvir esse argumento, né? De que o Trump foi eleito porque os americanos são racistas, ou porque boa parte da população é xenofóbica contra isso. Eu acho que é um pouco mais complexo. Você pega nos estados em que os democratas sempre ganharam, mas perderam nessa eleição para o Trump, são os mesmos estados em que boa parte das indústrias elas foram automatizadas ou foram para outros países, né? 80% dos trabalhos são automatizados, né? O discurso que ele fala que os mexicanos roubaram seu trabalho porque as fábricas foram para lá é mentira. Sim, pura demagogia. É um dado acho que de 2010 até 2016, ou de 2006 até 2010, 80% dos trabalhos perdidos de blue collar jobs, que eles falam, né, que é o trabalhador de classe baixa normalmente, foram perdidos para automação. E essa falta de emprego que gerou essa revolta nas pessoas, que, bom, um candidato não está lidando com isso, o outro apresenta a única solução, mas é um cara tosco como Trump, ele pelo menos está colocando uma solução, né? E as pessoas acabaram votando nele, porque a Hillary... Bom, mas isso é outra coisa, né? Acho que são duas figuras desprezíveis. Exatamente, eu não gostei. Mas ele fez a mesma coisa, ele usou esse anseio do Trump. Inclusive eu morei 1 ano na Carolina do Sul, fiz uma faculdade com bolsa lá, e durei 1 ano, né? E lá ainda existia o bairro de negro, o bairro de branco, o bairro de mexicano, o bairro de latino. A gente enxergava os americanos andando de picape com a bandeira dos sulistas, não se misturavam com os negros, enfim. Então, é um país, sim, que tem ainda um resquício, né, muito... As tensões raciais lá são bem maiores que aqui. Exatamente, sim. A polícia lá matam os negros escancaradamente, né? A polícia aqui faz a mesma coisa, mais escondida na favela. E a de lá é no meio da rua mesmo, sem problema nenhum, e ainda filmam. Né? E ainda são absorvidos depois. Então é um problema. São esses os períodos de crise que essas pessoas normalmente ascendem, né? Usam o medo, usam esse período recessivo economicamente para... Você aproveita uma crise, né? Você surfa na crise para chegar lá em cima. A crise para o capitalismo muitas vezes serve como oportunidade. Acho que qualquer tipo de crise, né, é utilizada politicamente para fazer isso. Pô, e você tem algum outro projeto que você queira falar? Alguma coisa... Olha, eu acho que primeiro a gente tem que colocar aqui algumas pautas mais concretas. Acho importante falar que é preciso reduzir a jornada de trabalho sem a redução salarial para ontem. Né? Países que adotaram isso mostram que a taxa de desemprego cai, de que a qualidade de vida das pessoas sobe. Então isso deve ser prioridade. Garantir também a igualdade salarial entre negros e LGBTs, né? As minorias, né, oprimidas têm que ter uma igualdade de trabalho, e para isso é preciso ter uma fiscalização de empresas. Empresas que forem encontrados trabalhos escravos, essa empresa tem que ser expropriada e essa empresa tem que ser tomada pelo Estado, e o Estado, quando eu falo, é a maioria da população e não a elite política. Né? A gente tem que
Que mais? Que eu anotei aqui algumas propostas, né, nossas. A legalização das drogas, óbvio, né, já defendemos aqui, porque é a política que hoje mata o negro, mata a nossa juventude periférica e que a gente precisa combater de imediato. 100% da verba do pré-sal que seja destinada à educação e saúde, 100%. Né? Política de desoneração fiscal tem que acabar. E a taxação de grandes fortunas, de lucros, né, e dividendos, aumento dessa alíquota. Enfim, inúmeras outras propostas que a gente tem, que quem quiser participar mais do nosso programa, é um programa democrático, aceitamos todos os tipos de críticas, também de conselhos, de participação. Fica na nossa plataforma, no nosso site, que chama socialismobarbare.org. Entra lá, tem um programa lá, tem várias notas e material teórico nosso lá também que defendemos, para a gente construir de fato algo coletivo, porque eu sou candidato, mas a gente não quer entrar lá, eu, Renato, para ganhar um cargo e ter o meu carguinho, ficar lá com um salário de 30 mil reais. Não. Outra coisa importante que defendemos. Defendemos um salário de trabalhador médio para juiz, promotor e todos os políticos. Isso foi uma coisa que me incomodou muito ver nos últimos dias. Acho que foi umas 2 semanas, né, que saiu que os juízes aprovaram um aumento do próprio salário. De 16%. Essa é uma coisa que, se você está fazendo o argumento de que... Não tem dinheiro? Não tem dinheiro, exatamente. Pô, se você está cortando no FIES, que é um dos principais meios para você fortalecer a classe científica no país e trazer projetos que trazem dinheiro, que trazem realmente... criam empregos novos para indústrias novas desse século. Se você está cortando isso, mas você está aumentando o próprio salário de alguém que já ganha o salário mais alto... Sim. E aqui é um problema, que ele é o teto, né? Então, se o aumento dos juízes, Exato. Você cria um rombo de 8 bilhões. É um absurdo. É um absurdo. É um tapa na cara da sociedade, né? Como fala eu acho pessoas. Eu acho que essas pessoas que eu vejo que estão desesperançosas em relação à política no Brasil, esse é realmente o momento que você tem que sair para votar, então. Né? Muita gente vota só num presidente, mas se votar num senador, votar num governador, votar num deputado federal, estadual sério, é o que vai fazer essa diferença. E participar também dos movimentos de rua. Exatamente. Seja da sua direita, seja da sua esquerda. Mesmo, você tem que participar, mesmo sendo de esquerda ou direita. Não adianta você mudar o presidente, mas mudar o Congresso, mudar o Senado. Com certeza. Acho também importante falar aqui também, no fim do vestibular, tá? Que o vestibular é uma das principais barreiras de acesso da juventude periférica e negra, principalmente que estudou em escolas completamente precarizadas, principalmente pelo governo PSDB. Tem que acabar o vestibular, a gente tem que ter universidades completamente democráticas e populares. Como seria a entrada numa faculdade, uma seleção de... Existem alguns processos. Mas tem algum modelo internacional que vocês tem um modelo argentino que é interessante, que você faz um ano de algumas matérias, você tem que passar nessa matéria e aí depois você ingressa na faculdade. Não ingressa na faculdade, porque você já é na faculdade, mas aí você começa de fato com a sua carreira. Mas o vestibular com 90 questões daquela estrutura completamente cartesiana tem que acabar, porque aquilo é para quem... Além de antiquado, quem vai fazer aquela prova é aquela pessoa que estudou no Santa Cruz, que estudou nos melhores colégios particulares, não é uma pessoa que está na periferia, que estuda à noite e que está trabalhando o dia inteiro para pôr comida dentro de casa. E a transformação ela parte pela educação, primeiramente. Então, legal. Eu acho que... e obviamente, como a gente viu na Argentina, e estamos lá na Argentina também, é a legalização do aborto. Já. Legalização, em qualquer instância, em qualquer situação. Legalização gratuita nos hospitais, em qualquer situação, até um certo tempo de gestação. Enfim, o projeto que apresentaram lá na Argentina é o projeto ideal praticamente, que a nossa organização que está lá defendeu, saiu às ruas, enfim. E quais são as especificidades? A partir de quantos meses? Você lembra desse tipo de coisa? Até um certo tipo de avanço da gestação, enfim. Mas o principal é que ele tem que ser gratuito e nos hospitais. Entendi. Né? Porque as mulheres morrem muito, né? Com o aborto. E principalmente as periféricas e negras. Legal, conseguimos dar uma compridada aí no vídeo, acho que ficou legal. Foi um prazer te receber. Prazer foi meu. Muito legal, boa sorte aí. É seu número de campanha para no voto, quer deixar suas redes sociais? Vamos lá, pessoal. Meu Instagram é Renato_Assad. Podem seguir lá. Meu número de candidato é 5006, candidato a deputado federal pelo PSOL. Beleza, brigadão, meu. Obrigado você, Vitor. Até mais. Valeu.